Meu Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por essa oportunidade de te adorar através do ensino, Senhor. Que nós possamos buscar o Senhor cada vez mais. Que nós possamos entender e compreender a Sua palavra. Que seja em espírito e em verdade que nós adoramos o Senhor nessa noite. Que seja sincero, Senhor. Que nós possamos te buscar de verdade por causa da Sua palavra. Por favor, nos instrui, nos ensina. Toca o nosso coração e a nossa alma. Toca a nossa cabeça para que a gente possa entender. E que a gente possa viver tudo aquilo que aprendeu. É o que eu te peço no nome do seu Filho Jesus. Amém. Dando continuidade ao tema lindo aqui, hoje a gente vai falar sobre o inferno. E toda vez que eu vou falar de inferno, eu gosto de lembrar de quando eu era pequena, ou mais novo, e minha mãe tinha alguns livros e um deles se chamava A Divina Revelação do Inferno. Era a história de uma moça que ela, todas as noites, o anjo levava ela até o inferno e ela viu uma coisa diferente. E eu lembro que eu comecei a ler aquele livro e eu achava aquilo muito doido. Uma viagem total, né? Porque eu não era cristão nem nada, mas eu achava aquilo muito doido. Com o tempo eu fui percebendo que várias pessoas já tiveram a mesma experiência e contavam histórias diferentes sobre o inferno. Eu já ouvi que o inferno era gelado, eu já ouvi que o inferno tinha uns buracos que ficava gente dentro sofrendo, eu já ouvi que o inferno, né, N coisas sobre o inferno. E a Bíblia tem muito a dizer sobre o inferno, até mais do que dizer sobre o céu, viu? Então vamos lá. O inferno é um dos temas com teor místico presentes na Bíblia. E por isso somos rodeados por ensinos errados sobre ele. E aí aqui o primeiro ensino, o primeiro entendimento que eu queria passar para vocês é o seguinte. Algumas traduções da Bíblia, como a NVI, usam Hades no lugar do inferno. Hades é a palavra grega original. Então, essa tradução mantém a palavra grega original. Só que tem um problema. Para os gregos, Hades é o mundo dos mortos. E nós temos influência grega no nosso meio. Às vezes a gente não é letrado, a gente não entende muita coisa, a gente acha que o conhecimento nosso vem daqui mesmo, mas não. A gente tem muita coisa lá de fora, sabe? A gente tem muito entendimento do que vem lá de fora. E principalmente de culturas que foram muito grandes lá fora, como a cultura grega. Então hoje, se eu falo Hades, muitos de vocês vão referir ao inferno grego, a como ele é. Aquela ideia de um senhor do inferno, aquele cachorro de 3 cabeças que guarda a porta do inferno, enfim. A gente tem esse imaginário. Mas a NVI manteve a palavra Hades. A palavra Hades, em grego, significa inferno. Tá? Porém, Hades, na nossa cultura, pode induzir o leitor a pensar no mundo dos mortos dos gregos, de modo que a tradução inferno é preferível. A palavra grega Hades é a palavra equivalente ao hebraico Sheol. Vocês vão achar na Bíblia de vocês, talvez, as mais antigas, Almeida, a palavra Sheol. E às vezes eles usam Hades, às vezes eles usam Sheol, é uma confusão. Mas Sheol é a palavra hebraica para Hades, a palavra grega, que também significa inferno, tá? Outra palavra utilizada no Novo Testamento é Gehenna, mas a gente vai falar disso mais para frente, tá? Jesus foi quem mais falou sobre o inferno, 11 vezes. 11 vezes. Mais do que falou sobre o céu, tá? Logo, não devemos banalizar o inferno, porque isso causa um buraco na pregação do evangelho. E a gente já começa aqui. Por que falar do inferno? O inferno não é um lugar terrível. Por que Jesus falou tanto do inferno? Porque não falar do inferno banaliza a salvação. A gente está sendo salvo do quê, então? Nós temos um problema quando o inferno não é mencionado na pregação do evangelho. Porque não faz sentido eu ser salvo. Se você for procurar no meio evangelístico, as pessoas que não estão muito no campo evangelístico, acham que a pessoa mais difícil de se pregar é o rico. Por quê? Porque você fala assim, mas o cara já tem tudo, o que eu vou falar com ele? Só que quando você entende para onde o ser humano está caminhando, não interessa se ele é rico, se ele é pobre, qual a condição dele, interessa se ele tem a Cristo Jesus ou não. Entenderam? É por isso que as pessoas têm tanta dificuldade para pregar o evangelho para alguém mais rico, para alguém com maior status. Não, como é que eu vou falar do evangelho? O cara tem tudo, mas o evangelho pode dar um negócio que ele não vai comprar com nenhum dinheiro do mundo, que é a salvação. Da onde? Do inferno, para onde a gente está caminhando. Tá? Um dos textos mais famosos sobre o inferno é a passagem do rico e de Lázaro. E eu falei, a gente vai falar muito sobre o rico e Lázaro quando a gente vai falar de céu e inferno. Então vamos lá, né? Lucas 16. Vocês vão gravar essa passagem, vocês nunca mais vão esquecer.
Quando alguém for pregar Lucas, na hora que você ouvir a palavra 19, você fala, nossa, Deus do céu, começou essa palhaçada. Tá, 16. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão, o seio de Abraão, lembra da aula passada? O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, está aí, NVI, Hades. No inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado, ao seu seio. Então chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. De novo, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Vai gravando. Mas Abraão respondeu, filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. De novo, grava sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu, então eu te implico, pai, manda Lázaro, de novo, falando só com Abraão, hein? Lázaro, não é ninguém. Ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Ou seja, né, a gente já começa a quebrar aí essa ideia de pessoas que foram avisadas por anjo, ou por entes queridos, aquela confusão toda, né? Por quê? Porque Abraão vai responder. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Isso aqui, não está na aula, mas isso aqui é importante vocês entenderem. Abraão usa o termo Moisés e os profetas, porque esse é o Pentateu, os 5 livros da lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Está aí, Moisés. E os profetas, todos os outros profetas, né? Isaías, Jeremias, Amós. Ou seja, o que Abraão estava respondendo para esse rico, eles têm o Antigo Testamento. No caso, o Testamento, né? Não existia o Novo Testamento. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Isso daqui, gente, quem nunca pensou assim? E se Jesus não aparecesse aqui, todo mundo cria nele. Imagina, ele aparece aqui, gente, existo, e sair embora. Todo mundo ia crer nele. A gente esquece, né, que ele passou por aqui e foi crucificado por causa disso. Mas Abraão responde também. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E você vai achar isso um absurdo. Você fala assim, não, imagina, minha avó ressuscita e fala assim, eu vi Deus, cara, eu vi o céu. Você vai crer nela, é por um tempinho, não dura muito não. Nós somos um povo que automaticamente faz as coisas entrarem em descrédito. É natural, a gente é assim. Dá um tempinho, e sua avó que ressuscitou, está lá dando problema. Vivia chorando por causa dela, né? Agora é que dá problema. Nós somos assim, cara. E aí acabou, né? A gente termina no 31. Esse texto, muitas vezes é visto como uma parábola, mas existem evidências de que confirmam o contrário. Eu já falei sobre isso, mas eu queria dar ênfase, tá? Primeiro, é que muitas parábolas começam com o autor avisando se tratar de uma parábola. E contou-lhes uma parábola e tudo mais. Segundo, Jesus cita o nome de um dos participantes da história. Isso nunca aconteceu em parábola nenhuma na Bíblia. Rico e Lázaro, nós temos o nome do cara. Então essa história aconteceu. Fato é que, sendo ou não uma parábola, a história do rico e de Lázaro tem muito a nos ensinar. Mas, não se tratando de uma parábola, a história se torna um forte argumento contra a heresia do sono da alma, que eu falei da última vez. Né? Juntamente com o texto de Hebreus 9, eu não lembro se foi o Magela que falou, que ao homem é natural morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo, e a ideia do ladrão na cruz. Hoje estará comigo no paraíso. Pronto. É uma das evidências. Ou seja, mesmo que se alguém virar para você e falar assim, não, eu consigo te provar que a história de Rico e Lázaro é uma parábola. Tudo bem. Primeiro, Jesus não mente, ele não ia criar uma doutrina falsa dentro de uma parábola, isso nunca aconteceu em nenhuma parábola. Mas vamos supor que seja uma parábola? Ótimo, nós ainda temos textos que evidenciam que não existe o sono da alma. Tá? Em Filipenses, abre aí comigo. Filipenses, só para cravar isso de uma vez. 1, versículo 23 e 24 fala assim:
Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Paulo está falando que ele deseja partir e estar com Cristo. Faria sentido se Paulo quisesse estar com Cristo, se Cristo fosse algo distante para Paulo? Ah, não, eu queria morrer, porque aí, né, o dia que Jesus voltar, eu vou estar com ele. Não, se eu partir, eu vou estar com Cristo. Então, o som da alma é uma besteira ruim para a nossa teologia. Esse rico está hoje ainda no inferno, assim como Lázaro está junto de Abraão. E aí a gente começa a entender uma coisa, a relativização do inferno. Eu acabei de explicar para vocês o que é o inferno, as passagens bíblicas, o que fala sobre alguns termos que são usados para falar do inferno, algumas passagens que demonstram que o inferno existe, mas mesmo assim a gente relativiza o inferno. Né? Durante a história da igreja, algumas teorias surgiram para apagar ou diminuir o peso da doutrina do inferno. Alguns argumentos para relativizar o inferno são o aniquilacionismo, é difícil o nome, tá? E o universalismo ou restauracionismo, tá? Vamos por parte, tá? O aniquilacionismo, ele ensina o seguinte, ele diz que as almas dos pecadores serão aniquiladas após a morte de seus corpos físicos. No juízo final, os pecadores não arrependidos serão castigados proporcionalmente aos seus pecados, sendo após isto aniquilados e destruídos para sempre. Algumas vertentes chegam a crer na destruição do ímpio de imediato, sem que ele pague por algum período antes de ser destruído. Ou seja, os aniquilacionistas, eles vão dizer que a partir do momento que o ímpio morre, ele é destruído, ele se torna nada. E qual é a evidência que eles usam? Eles vão usar, o que eu vou falar mais para frente, mas o Vale de Inom, que é o Guiena, é um lugar onde queimava-se o fogo, mas eu vou explicar depois. A ideia é de que Jesus, Deus, quando o ímpio se encontra com ele é julgado e aí existe. Ou ele sofre uma punição e deixa de existir, ou ele só decide existir. Isso é um problema. Por quê? Por dois motivos principais. O primeiro, porque Deus não seria justo. Não existe justiça. Deus, aquele que crê em Jesus é salvo. E aquele que não crê em Jesus não sofre nada. Então, para que crer em Jesus? É melhor deixar de existir, não é? Tanto faz. Quem quer aproveitar o final da festa, fica aí até o final. Quem não quiser, pode ir embora. Não faz sentido. E aqueles que vão sofrer é por pouco tempo também, bobo. Então, é outra coisa que não faz sentido, porque a gente vai entender que a alma é eterna. Então, o sofrimento tem que ser eterno. O outro é o tal do universalismo. E esse, vocês podem nunca ter ouvido o nome, mas com certeza vocês conhecem pastores hoje que creem nisso, tá? Tem um cara na internet chamado Ed Renekiewicz. Se você já ouviu falar dele em algum momento da sua vida, esse cara é um universalista. Olha o que ele crê, tá? Ele crê que a redenção e salvação, ele crê na redenção e salvação final de todos os seres, inclusive os que habitam no inferno. Parece loucura, mas é aquela ideia do Deus de amor. Se Deus é amor, como que ele vai mandar alguém para o inferno, passar a eternidade lá? E aqui eu queria abrir um parênteses para falar de uma coisa. Nós temos o péssimo hábito de achar que atributos comunicáveis de Deus são nossos por essência. O que eu estou querendo dizer? Deus é amor, Ele é. Ele não tem amor, Ele é amor. E nós recebemos esse amor. Então nós temos um atributo de igual com Ele. Ele é amor e nós temos amor. Mas nós achamos que o nosso ter amor é maior do que o amor de Deus. Deus criou um inferno, nós apagamos o inferno. Isso é amor. Não, não é. Isso é heresia. Isso é mentira. Isso é falsidade. Nós somos mestres em apagar o inferno. Mestres em apagar o que tem de errado na Bíblia. Dani estava me mostrando um influenciador cristão, sei lá, que ele estava num podcast com uma galera, e ele falando que ele leu a Bíblia 3 vezes e começou a ver coisas erradas na Bíblia. Nele não, na Bíblia. Coisas erradas. E aí ele largou de mão. Nós temos essa tendência. A tendência de apagar aquilo que a gente não gosta. Eu estou pregando o evangelho aqui, alguém vira para mim e fala assim, cara, e o caso da ursa que matou aquele tanto de criança? Não, isso a gente não responde. Responde, lógico que responde. Existe uma resposta bíblica para isso, você pode não saber, mas existe uma resposta bíblica para isso. Deus não mandou a gente falar assim, olha, tem a história de Israel, vocês... Ele não muda. Ele não muda. E Deus não tem vergonha do que Ele fez na história. Ele não tem vergonha de nada que Ele fez. Vocês querem ver um exemplo claro disso?
Está em Mateus 18. Disciplina eclesiástica. Você não vê isso na igreja. A igreja apagou a disciplina eclesiástica. Se o irmão pecou, vai até ele e conversa. Se ele não aceitar, você chama mais um irmão, vai até ele e conversa. Se ele não aceitar, você chama o corpo de líderes, vai lá e conversa. Se ele não aceitar, você entrega para a igreja. Aqui fala assim, ó, fariseu e publicano, tá? Nem cumprimenta na rua. É isso que a Bíblia está falando. Mas aí é demais. Nós somos um povo muito amoroso. Nós somos amorosos, nós não podemos fazer isso. Mas nós somos mais amorosos que Jesus? Que Deus, que é amor? Vocês estão entendendo? Dificuldade que nós temos em entender que Ele é Deus e Senhor. E se Ele criou o inferno, existe um propósito. É melhor eu estudar e entender o que significa do que eu simplesmente apagar. É isso que esses caras fazem. Eu vi um vídeo do Ed René falando sobre isso. E aí vai enrolando, e aí vai enrolando, e aí vai enrolando. E um monte de trouxa assim no vídeo, assim, nossa, que maravilha. Um monte de bocó, nossa, que lindo. Não, que a Bíblia ela tem umas dificuldades que elas precisam ser moldadas. Um bando de imbecil. Não tem outra palavra. Por quê? Porque é maravilhoso para quem está perdido saber que não existe punição nenhuma. Vai. Estou doido para pegar o pote de biscoito que minha mãe falou que não podia pegar. Ela não está em casa. Vou pegar, só. Ela não vai saber. E a ideia desses homens é isso. Eles esquecem que apagar o inferno é apagar uma parte do que Deus disse. Se você apaga uma parte do que Deus disse, todo o resto desmorona. A Bíblia é um castelo de carta, inquebrável. Mas se você tirar uma carta, o castelo inteiro desmorona. Inteiro. Eu não acredito tanto na santidade. Eu não sei se Deus não é tão onipotente. Acabou. Você destruiu tudo. Se Ele não está no controle de tudo, então Ele não está no controle de nada. Então não confio nem para quê? Eu oro para Ele para quê? Para que eu oro para um Deus que não tem todo o poder? Não faz sentido. Ele não pode mudar a situação. Está na minha mão. E se está na minha mão e eu consigo fazer bem, por que eu vou agradecer a Ele? Não faz sentido eu agradecer a esse Deus. Eu que fiz. Fui eu que conquistei. Vocês estão entendendo? Cuidado. Cuidado. Eu prefiro não virar para falar assim, gente, eu não entendo sobre isso. Está lá. Eu não entendo. Do que falar, não, vamos tirar. É mais fácil. Cara, como a gente fazer para que a disciplina eclesiástica funcione no século 21? Não faço ideia. Mas está na Bíblia. Nós precisamos lidar. Pastor Elza e eu estamos numa saga para entender os dons espirituais. E qual foi a primeira coisa que a gente procurou? É se era válido para os dias de hoje ou não. Pronto. Chegamos à conclusão de que é válido para os dias de hoje. Agora nós vamos caminhar. E se não fosse válido para os dias de hoje? Ainda assim nós precisaríamos caminhar. Entender por que então não é válido para os dias de hoje. Teologia não se faz em uma noite. Não se faz. E nisso eu já abro um segundo parênteses para falar que tudo que vocês aprenderem na SEB é isso aqui, ó. O restante que vocês precisam aprender. Isso aqui é para aguçar. Olha, entendi algumas coisinhas sobre o inferno, sobre quem Deus é. Agora eu vou continuar, tá? Então, os dois maiores são o aniquilacionismo e o universalismo, tá? Eu coloquei aqui restauracionismo, porque o católico vai usar esse termo, não vai usar universalismo, não é todo mundo vai ser salvo. É que depois de passar por um purgatório, essa pessoa vai ser salva. Entendeu? A ideia do universalismo é que no final de tudo, está todo mundo ferrado, vão abrir Apocalipse, vai ter mais 2 páginas, e nessas 2 páginas é o plot twist. A galera que estava toda no lago de fogo vai voltar e vai ser restaurada. Entendeu? O católico entende que o nome desse restauracionismo é purgatório. As pessoas vão passar pelo purgatório, rolando pedra, sei lá o que eles vão fazer, e vão conquistar uma salvação que nós conseguimos mediante a fé, e eles mediante as obras. Você já começa a ver que tudo desmorona, você começa a entender. Tentamos limpar a barra de Deus, como se Ele precisasse disso. Infelizmente, hoje, muitos cristãos e muitas igrejas estão mais preocupados em ser atraentes do que exigentes. Mas, diferente dessas teorias, a Bíblia é explícita quando diz que o tormento que espera os condenados é tão eterno quanto a alegria daqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Por favor, abram em Mateus 25. Isso daqui, vocês vão entender por que isso é um castelo de cartas. Mateus 25, 41. Nós vamos até o final de Mateus 25. É um castelo de cartas. Sobre o que eu falei aqui das igrejas quererem que o evangelho seja mais atraente do que exigente, eu lembrei do Hernandes Dias Lopes, quando ele falou que o evangelho ele não é inclusivo.
Ele não é inclusivo. Ah, não, tem que incluir todo mundo. Não, ele não é inclusivo, ele é exigente. Ele exige uma conduta, uma forma de se portar. E se você não age dessa forma, você pode sim ser considerado um descrente. Às vezes a gente tem muito medo de falar, olha, fulano é um descrente. Mas isso é um diagnóstico que pode te ajudar a lidar com fulano. Como ajudar ele a se tornar um cristão? Porque enquanto a gente achar que fulano, que está perdido no mundo, é um cristão, ele não precisa de ajuda. Ele só é um cristão que está passando por um probleminha. A gente precisa entender isso, identificar isso como igreja, conseguir ajudar. Quando Paulo fala dos carnais em Coríntios, eu já vi muito pastor falar dos cristãos carnais. Não existe esse termo na Bíblia. Os carnais ali são os descrentes, ponto. Não existe cristão carnal. Ah, eu sou cristão, mas eu bebo um assim, eu sou um cristão carnal, eu não entendi ainda. Ou você é cristão, entendeu o evangelho, entendeu o que Cristo fez por você e se move por causa disso, ou você não é cristão ainda. Isso é ofensivo? Mais ofensivo é eu te chamar de irmão, sendo que você não é irmão. Porque aí você nunca vai mudar. Né? Mateus 25, 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Guarda bem esse versículo, tá? Ele dirá: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequenos, também a mim deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Por favor, entendam o paralelo. Estes, os malditos, irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Se não existe castigo eterno, não existe vida eterna. É um castelo de carta. Estaremos com Jesus eternamente, e os mortos serão, e os ímpios serão aniquilados. Então nós seremos aniquilados também, porque esse versículo está mentindo. Porque nós interpretamos errado. Se não existe tormento eterno, então também não existe vida eterna. Esses são dois paralelos inseparáveis. Inseparáveis. A alma é eterna. Os nossos corpos glorificados são eternos. E se nós passaremos a eternidade com Cristo, logo os ímpios passarão a eternidade em algum outro lugar. Isso é uma realidade, tá? Tirar um é tirar o outro. Simples assim. Outros, tentando fugir da verdade, mentem para si, dizendo que o inferno é aqui. E quem nunca ouviu isso? Não, o inferno é aqui. Olha o tanto de sofrimento que a gente passa. As dificuldades que a gente tem. Não, o inferno é aqui. Isso é uma ideia filosófica, de que o inferno é algo sentimental. É algo vindo do nosso interior. Nós vivemos um inferno, sabe? A gente tenta ficar bem, não consegue. A gente tenta resolver as coisas, é cada vez mais difícil. Então isso aqui é um inferno. A gente banalizou a palavra inferno. Essa é uma realidade. Inferno significa qualquer coisa, ruim. Simples assim. É igual a palavra heresia, herege. Herege era o queimado. Eles eram queimados. Heresia é algo que vai contra a fé cristã. Não é um negócio diferente. É um negócio relativo. Não. Existem erros teológicos, existem heresias. São coisas pesadas, tá? O inferno não é um estado de espírito, e sim um lugar. Isso precisa estar definido. Se o céu, como eu falei na aula passada, é um lugar, mesmo que espiritual, o inferno também é um lugar espiritual. Não é uma pessoa em transe vivendo um inferno. Não é uma pessoa dormindo e sentindo o inferno. Não é. É um lugar espiritual, mas um lugar, tá? O seu pior dia na terra não se compara a 1 minuto no inferno. O inferno é real e o inferno é eterno. São verdades indiscutíveis. Ah, não, mas eu acho que é figurativo. Sabe o que está acontecendo? Eu sei que talvez vocês não saibam disso. Mas no meio teológico, hoje, existe uma discussão de se Gênesis é literal ou não. Tem uma galera que consegue crer que Gênesis não é literal. Isso é uma confusão brabíssima. Brabíssima. Que não dá para explicar, tipo assim, não é porque não. A gente é meio leigo, a gente fala assim, não, absurdo, mas, gente,
Essas discussões, elas interferem, e muito. Se Gênesis não é literal, muita coisa muda. Se o inferno não é literal, muita coisa muda. A gente precisa entender isso. Nós estamos mexendo em pilares antigos e eternos. A palavra de Deus não passa. Lembra disso? Céus e terras passarão e a palavra não vai passar. A palavra é Jesus Cristo e o Evangelho. Se a gente começa a crer nas nossas preposições, no que a gente acha, no que a gente pensa, a gente vai desmoronando, aos pouquinhos. Não, mas isso aqui é coisa boba. Não é coisa boba, cara. Tem coisa que é, nossa, pai. Você vai achando que é bobo, hoje é bobo, amanhã, nossa. E aí eu vou botar a culpa em uma coisinha, que é Hollywood. Eu preciso botar a culpa em Hollywood, eu preciso. Hoje em dia, muito da banalização da doutrina do inferno vem da mídia. Fomos muito influenciados por filmes e livros de ficção que nos ensinam coisas totalmente contrárias sobre o inferno. A principal delas é a mentira de que o inferno é um lugar de curtição. Né? A baladinha gospel, o inferninho, a fantasia de capetinha que anda por aí, é a prova disso. Carnaval, capetinha. Vamos para balada, inferninho, que é tudo legal demais, curtição. Enquanto o céu parece uma sala de espera de um dentista, chato, estamos de branco, para fazer um barulho. O rei está falando, que lugar extremamente, confusão, misericórdia. E aí, as pessoas esquecem de uma coisa. Vamos supor que isso está certo? Vamos supor que o inferno seria um lugar onde você estaria ao seu bel prazer, fazendo o que você quiser. Eu já vi vários filmes que mostram isso. O inferno ser um lugar onde você faz o que você quiser, não tem Deus lá, não tem regra lá. Eu vou usar as palavras do Lucinho, fica mais fácil. O inferno é a maior lata de lixo e a maior reunião de idiotas do universo. A gente precisa lembrar disso. Você vai para o inferno curtir, né? Hitler está lá. Todos os assassinos estão lá. Os estupradores de crianças estão lá. Você vai curtir com essa galera? Tem certeza? Que essa galera vai te querer no meio? Osama Bin Laden está lá, e aí? Al-Qaeda está lá. Vamos lá. Olha que lugar lindo de curtição. Essa lata de lixo maravilhosa. Nós temos um problema. Mesmo que o inferno fosse um lugar de curtição, como curtir com assassino e pedófilo? Pô, estou ficando doido. Estou ficando maluco. Não, nós estamos indo só porque nós não queremos Jesus. Então, tem uma galera também que não quis Jesus. É uma galera pesada. Pesada. Muitos dizem, é melhor estar no inferno com os amigos do que no céu com os hipócritas. Mas não se esqueça de que não haverá amigos no inferno, nem hipócritas no céu. Isso é uma realidade. Eu não gosto da igreja, que a igreja é um bando de hipócrita. Então muda, converte e vai para o céu, porque os hipócritas vão estar no inferno. Você não quis ficar com eles aqui, você vai ficar com eles lá. Isso é certeza absoluta. Não, eu não gosto de igreja não, que só tem pastor ladrão. Todos os pastores ladrões vão estar no inferno. Se eu fosse você, ia para o céu. Você vai morar do lado dos caras que você odeia. Já é um problema. A lógica condena esse povo. A lógica. Não, eu não quero saber de Deus aqui não. Eu quero curtir e no final, se ele não me aceitar, eu vou para a galera. Que galera? Faz a conta. Quem mais quer ir com a galera com você? É você, seus amigos e mais quem? Não é área VIP não, irmão. Não. É muvuca. É bagunça. É gente demais. É gente demais. E se aqui tem gente que não presta, imagina lá que só tem gente que não presta. Aqui ainda tem gente querendo fazer o bem. Aqui ainda tem gente querendo ser bom, querendo melhorar. As pessoas, até aqueles mais maldosos, têm filhos. Assassinos. Você vai ver um serial killer, o cara tem uma família feliz. Aqui. Foi um bom vizinho. Matou 70 mulheres. Foi um bom vizinho. Lá não tem isso. O serial killer vai estar lá, mas sem nenhuma restrição. Nenhuma. Existem três tipos de pessoas no inferno. Os que se opõem a Deus, os que se esquecem de Deus e os que servem a Deus do seu jeito. São três tipos de gente, está lá, certeza. Certeza. Você pode pegar todos esses tipos de pessoas que eu falei e eles se encaixam nesses três grupos aqui. Ou eles se esqueceram de Deus, ou eles banalizaram a Deus, ou eles serviram a Deus do jeito deles. Está tudo lá no inferno, tudo lá. O Filho do Homem, isso está em Mateus 13, tá? Para eu correr aqui. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e esses tirarão do seu reino tudo que faz cair de pecado, e todos os que praticam o mal,
Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Isso aqui, né, já dá para a gente entender que, por mais que tenha essa galera boa demais, não é um lugar neutro. Não é um lugar onde as pessoas vão ficar lá e, não, quem sabe, né? Junto um Osama Bin Laden com um Hitler, um negócio assim, nós faz um trem bacana. Não. É um lugar de choro e ranger de dentes, tá? Apocalipse 21. Vocês podem abrir? Apocalipse 21, 8. A galera bonita que vai estar lá, ó. Os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será o lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. A galera legal que vai estar lá. Outra mentira é sobre o reinado de Satanás no inferno. No meio dessa muvuca toda, está lá Satanás no trono de glória, com um tridente vermelho, um rabinho e bonito, menino. Bonito, loiro, olho azul. Mentira. Isso é desmentido no versículo 41 de Mateus 25. Nós acabamos de ler. O inferno está destinado para Satanás e seus anjos. Ou seja, o inferno foi criado para esses caras. As pessoas acham assim, não, chegando lá, eu sou do diabo mesmo, eu sou do inferno mesmo. Vou lá para o meu pai. Chegar lá, ele arruma um jeito para mim. Ele também está sofrendo, está na mesma que você. Está na mesma, está passando o mesmo problema. O mesmo problema. O mesmo problema. Só que você ainda tem um adicional, que você tem chance de se arrepender. Ele não vai. A história conta que ele não vai. A Bíblia conta que ele não vai. Ele não vai. É simples assim. Então existe chance ainda de a gente sair dessa lata de lixo para onde a gente está caminhando. Nós estamos caminhando rumo ao inferno se a gente não tem Cristo. É a verdade. Essa é a verdade. Por isso que Jesus falou tanto sobre o inferno. As pessoas acham assim, não, a gente prega sobre o inferno para causar medo nas pessoas. Medo do quê? Você já está indo para lá. Eu estou te alertando. Tem um cego dirigindo um carro. O carro vai bater. Você vira para o cego e fala assim, aqui, nosso carro tem airbag, nosso carro tem seguro. Não, você fala assim, vai bater. Vai bater. É o muro tal, vira para a direita. Eu preciso mostrar para onde você está indo para falar assim, desvia, sai fora. Não entra aí não, é furada. Jesus fez exatamente isso em todas as vezes que ele falou do inferno. Porque é o lugar para onde as pessoas estão caminhando desde o nascimento. Nós nascemos em pecado. Não há nenhum que busque a Deus, ninguém sequer. Então estar na igreja é uma dádiva. É um privilégio. Poder servir a Jesus é um privilégio. Por quê? Porque enquanto você está aqui, você ainda tem chance. Eu ainda tenho chance. De uma hora estar lá e falar assim, opa, eu preciso mudar. Isso, porque a gente é depravado, acontece de que muitas pessoas que não são parte do corpo de Cristo, vêm para a igreja e a gente aceita. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de pessoas remidas, do sangue do Cordeiro, que entenderam o Evangelho. Pessoas que ao final de toda essa pregação aqui, vai examinar a si mesmo. É isso que a Bíblia manda a gente fazer. A gente precisa se examinar. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. E a pessoa que quer viver a vida de um demônio também vai terminar lá. O diabo não tem as chaves do inferno. Jesus tem e sempre teve. Está em Apocalipse 1,18. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Isso é Jesus falando, tá? O inferno é um lugar de sofrimento e não é à toa que Jesus cita 7 vezes que lá haverá choro e ranger de dentes. Ô, gente, tenta ranger o dente. Não tem mais. Nossa. Lembre-se, o rico não pede um copo de água. Uma gota já seria suficiente para diminuir o seu sofrimento. Ele não pede um copo d'água. Ele sabe que é muito. Ele sabe. Um copo d'água lá não dura. Uma gotinha já salvava. E aí tá. Eu vou aproveitar e pular um pouquinho, porque nós vamos falar só daqui a 2 meses sobre Apocalipse, vai falar que essa lata de lixo vai ser jogada no lixo. Oh, Jesus. Vamos lá, Apocalipse 20. Versículo 10 até o 15. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Depois vinha um grande estrondo branco, e aquele que nele estava sentado, a terra e os céus fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Tá, eu vou deixar só esse versículo aqui, ó.
Isso mostra que no final, até a lata de lixo chamada inferno será lançada em um lugar ainda pior chamado lago de fogo. E aí eu começo a falar sobre os aniquilacionistas de novo. A ideia do aniquilacionista vem de um termo chamado Gehenna. Vocês já ouviram falar sobre isso. E eu até separei uma fotinha aqui, ó, de como é hoje, né? Na época eu não sei como é que era, não. Mas hoje Gehenna é isso aí, ó. Esse lugar, Gehenna, era uma fossa muito grande, e ainda é essa fossa muito grande, mas era lá que era despejado todo o lixo do povo. E aquelas pessoas que eram executadas também eram jogadas lá. Por quê? Porque lá era fogo o dia inteiro, fogo e enxofre, o dia inteiro, queimando incessantemente e destruindo tudo à sua volta. Aquilo que não era destruído pelo fogo, era destruído pelos germes, os vermes que estavam lá no meio. Então tudo, não sobrava nada. E aí os aniquilacionistas vão dizer que como Jesus usa Gehenna, ele está querendo dizer que a alma será aniquilada, não vai sobrar nada dela. Só que não faz um pingo de sentido, porque essa alma, o que era jogado no Gehenna, ele era jogado para ser consumido. A Bíblia não fala de um ser humano no inferno sendo consumido. Não existe isso na Bíblia, tá? Gehenna era o nome usado no tempo de Jesus em referência ao vale de Inom. Isso está em Neemias e Reis. Um vale localizado ao sul de Jerusalém e que desde o ano 638 a.C. havia se tornado um imenso depósito de lixo, onde se incinerava todos os tipos de lixo, incluindo carcaças de animais e criminosos executados. Para consumir todo o lixo e evitar o mau cheiro, o fogo era mantido aceso continuamente, inclusive com enxofre. Nada escapava da destruição do Gehenna. Mesmo os cadáveres não atingidos pelo fogo eram devorados pelos vermes até restarem apenas os ossos. Eu vou ler aqui para vocês. Sobre o reinado dos reis ímpios Acás e Manassés, esse era o lugar onde os pais ofereciam seus filhos como sacrifício ao deus amonita Moloque. Esse lugar começou como lugar de sacrifício humano. Depois de um tempo, o sacrifício humano foi abolido e virou essa lata de lixo, esse lixão para todo o povo. Então, quando Jesus usava o termo Gehenna, todo mundo entendia. Vocês serão jogados no Gehenna, no lago de fogo, que nunca apaga. Olha que visão tenebrosa, tenebrosa. Então, por que a gente estuda, para finalizar, por que a gente estuda sobre o inferno? Simples, porque o inferno revela a glória de Deus. Mateus 25, 41 nos conta a finalidade do inferno. Vamos lá? Mateus 25, 41. Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Essa é a finalidade do inferno, tá? Não era para ninguém estar lá. A finalidade do inferno é para Satanás e os seus anjos. O inferno existe para Satanás e seus anjos e é a morada eterna, tanto deles quanto de todo o que não crê em Cristo Jesus. João 3,18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, enquanto nós não cremos em Jesus, nós estamos condenados ao inferno. Isso é uma realidade. E tudo isso revela a glória de Deus. Por quê? Vamos lá. Eu anotei aqui por quê. Porque Deus é santo, Ele está separado de todo pecado. E por conseguinte, em oposição a todo pecado. Deus é amor, Ele se deleita na pureza. E por necessidade, odeia tudo aquilo que é profano. Porque Deus é justo, Ele deve castigar o pecado que viola a sua santidade. E aí vamos para a Bíblia, Romanos 9. Romanos 9 é uma tentativa de Paulo de explicar por que Deus escolhe vaso de honra e vaso de desonra. Por que Ele vai mandar a galera para o inferno, como dizem alguns? Ele vai mandar uma galera para o inferno. Foi Ele que mandou Adão pecar, é Ele que manda nós acessar os sites que nós acessamos, é Ele que manda nós matar as pessoas que nós matamos, e Ele vai mandar nós para o inferno. Para você ver, gente, que absurdo. Romanos 9, vamos lá, Romanos 9. Não vou irritar, não. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição? Que dizer, se Ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória. Ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. O que Paulo está tentando explicar?
Se você foi salvo, agora você sabe do quê? E se você sabe de onde você foi salvo, você sabe o que vai acontecer com aqueles que não vão ser salvos. E isso glorifica a Deus. Olha da onde Ele te tirou. Olha da onde você estava caminhando. Lá não existe essa ideia, cara. Não, quando a gente morrer, a gente vai esquecer de quem foi para o inferno. Não vai. Porque se esquecer de quem está no inferno é se esquecer do que Deus fez por você. Se você se esquece que o inferno existe, para não sofrer, você esquece o que Ele fez. Eu fui salvo do quê? O que eu estou fazendo aqui em cima? Por que eu não estou lá embaixo? O que está acontecendo? A alegria de estar com Cristo é maior do que o sofrimento de ver os nossos entes queimar. Mas hoje, nesse exato momento, a ideia de que irmãos, primos, primas, amigos vão para o inferno, precisa nos fazer caminhar em direção a livrar essas pessoas disso. A igreja não quer evangelizar mais, não faz um pingo de sentido. Ela perde o principal sentido dela, sabe por quê? Porque o evangelismo vai acabar no céu. No céu você não precisa evangelizar ninguém, todo mundo lá já. Aonde o crente vai encontrar pessoas que ainda não estão no céu? Aqui. É aqui. E enquanto houver vida, há esperança. Eu estou orando para aquele parente meu se converter. Maravilhoso. Mas vai lá, velho. Conversa. Perde a amizade dele, por favor. Perde a amizade dele. Nossa, fulano é chato, só quer falar de Jesus. Pois é. Prefiro ser chato agora. E você não imagina, encontra você no céu e fala assim, não, meu, livramos, hein? Pois é, eu te falei que era bom o trem, sou. Ainda bem que eu te ouvi. Ela não conversou a vida inteira, mas eu ouvi o Senhor. No meu leito de morte, eu conheci Jesus como o suficiente Salvador. Nós estamos perdendo a oportunidade, né? Não se engane, a existência do inferno mostra que Deus cumpre a sua palavra, mostra a infinita dignidade de Deus, a qual dura para sempre, demonstra o poder de Deus em subjugar todos os que se rebelam contra Ele, mostra quão indizivelmente misericordioso Ele é para com aqueles que confiam nele, confirma a realidade do amor por trazer justiça contra aqueles que rejeitam a Deus, que é amor, vindica todos os que sofreram por ouvir ou proclamar a verdade da palavra de Deus. Em Apocalipse tem uma galera, os mártires, falando assim, quando o Senhor vai nos vingar? Quando? Imagina, gente. Imagina. O casal Nardoni está solto. Imagina. Punição desse foi só isso. É sério mesmo. A punição de Suzane von Richthofen é só isso. Olha o que ela fez com os pais. É só isso. Ah, então você está dizendo que eles vão para o inferno? Não, estou falando que se eles não se arrepender, eles vão para o inferno. Eu estou usando eles como uma ilustração de que, imagina se a única punição de um pedófilo fosse 20 anos de cadeia. Que impunidade. Sabe por que o cristão perdoa? Porque ele sabe que ou esse assassino, ou esse estuprador, vai se entregar a Jesus Cristo, e vai sentir uma dor terrível por tudo que ele passou, e vai se arrastar diante de Jesus, e gastar o resto da vida dele para Jesus, ou esse cara vai ter justiça. O pai que perdeu a filha, ele vai ter justiça. Ou Deus não é Deus. Gente, não dá para viver num mundo sem um inferno. Não faz sentido. Não dá para adorar a Deus sem um inferno. Porque não existe justiça em tirar o inferno. Não existe. Ah, existe o amor de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse que deixou a filha ser estuprada e não fez nada? Que Deus é esse? A gente não quer um Deus desse não, gente. Não quer. E por último, ele mostra a enormidade do que Jesus realizou quando morreu para salvar do inferno que mereciam todos os que creram nele. Se não houvesse o inferno, não haveria necessidade da cruz. É simples assim. E eu quero finalizar porque eu estou extremamente atrasado. Vocês podem ficar de pé. Eu escrevi o seguinte: o inferno existe e ele fica no final de uma vida sem Cristo. O inferno é um lugar de tormento, de choro e ranger de dentes. Um lugar de trevas e banimento eterno da presença de Deus. Ninguém falou mais acerca do inferno do que Jesus. Muitos falsos mestres tentam enganar a realidade do inferno. Negar, né? Torcem as escrituras para anunciar uma mensagem mais palatável, mais confortável. Porém, alertar sobre o inferno é melhor do que deixar as pessoas irem para lá. A única maneira de escapar do inferno é receber a Cristo e confessá-lo como Senhor e Salvador. É Jesus quem nos livra da ira vindoura. Nele temos perdão, redenção e vida eterna. Isso são palavras de Hernandes Dias Lopes. Ele levou o castigo do pecado na cruz. Quanto mais cedo você se tornar um cristão verdadeiro, melhor. Vamos orar?
Na semana que vem, a gente pretende falar sobre anjo e demônio e mentiras acerca disso, tá? Mas o que foi importante de verdade é o entendimento sobre o céu e principalmente o entendimento sobre o inferno. O entendimento sobre o inferno faz com que o cristão caminhe. Entenda, existe um propósito para nós enquanto a gente está aqui, tá? Meu Deus e Pai, eu quero te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito, por toda a misericórdia e graça que o Senhor tem por nós. Perdoa os nossos pecados, Jesus. Nos conduz para essa vida eterna que o Senhor prometeu. Nos livra do inferno e nos ajuda a livrar irmãos do inferno. Que nós possamos anunciar a sua verdade, que nós possamos ser cristãos verdadeiros, que nós possamos viver a verdade do seu evangelho, Deus. O inferno é real, o Senhor é real, a salvação é real. Que isso nunca saia do nosso coração, Deus. Que o nosso coração queime em vontade de falar das suas verdades para levar o máximo de pessoas possíveis desse inferno terrível. Que nós possamos ser a âncora que alicerce essas pessoas, que nós possamos estar ao lado dessas pessoas, que nós possamos mostrar o caminho da luz que um dia foi mostrado a nós. Que não sejamos egoístas, Deus. Toca no nosso coração e na nossa mente, Jesus. E que haja uma mudança genuína nessa noite, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.